A lei aplicada à história, o caso da Revolução Francesa e o verdadeiro jogo da vida. Procuraremos agora explicar melhor os conceitos do capítulo precedente, observando-os quando aplicados a um caso concreto, o caso clássico da Revolução Francesa. Examinemos a natureza e os movimentos das forças que lhe deram origem. Luís XIV foi rei absoluto. Ele dizia: L'État c'est à moi, o Estado sou eu. Hoje isso seria considerado tirania. Porém, ninguém no seu tempo o considerou tirano, enquanto que como tal foi chamado o meigo Luís XVI, tão econômico para si e amigo do povo. Deixa eu só tirar uma mensagem aqui. Por que razão ninguém reclamou contra Luís XIV, que era tirano, e todos reclamaram contra Luís XVI, que não era? O primeiro não foi julgado tirano porque tinha o poder da força e da inteligência. O segundo foi chamado tirano porque era simples e fraco. Luís XIV, que quis chamar-se o Rei do Sol, o Rei Sol, usou o poder na forma que era mais adaptada tanto para si como para seus súditos, a do nível de evolução atingido por todos eles naquele tempo. A forma mental nesse nível é o egocentrismo e por todos eles naquele tempo. A forma mental, acho que eu pulei um pedacinho, né? Seus surdos a nível da... Tá, a forma mental nesse nível é o egocentrismo e o rei não podia ser, senão, a expressão mais completa dessa forma. O modelo da psicologia, então, vigorante, isto é, o exemplo máximo do individualismo egocêntrico. Para cumprir a função de cuidar do seu povo, era necessário que ele o considerasse como sua propriedade, porque nesse nível evolutivo, o homem não sabe superar o seu egocentrismo e por isso não cuida de coisa alguma que não seja sua própria. Dada essa forma mental, aquele rei não podia fazer seu trabalho senão em função do seu orgulho pessoal. Pode falar. Uhum. Não, pode terminar esse trechinho do parágrafo. Deixa eu só voltar aqui. E o seu povo, que tinha os mesmos instintos, compreendeu e aceitou o rei dominador como coisa natural. De fato, nesse nível, ao mais forte pertencem todos os direitos e, por virtude da sua força, ele merece respeito. Por outro lado, os povos não tinham consciência coletiva alguma, e se o rebanho não recebesse seu chefe à força por imposição, conforme as leis naturais, as ovelhas não possuíam conhecimento algum para escolhê-lo. Tá bom aí. Esse capítulo 23, ele vem... 23 não, 24, ele diz que é a continuação da explicação da explicação do que é a lei, porque ele explicou no livro inteiro, né? As imposições, as propriedades do que estamos sujeitos na lei, a lei de Deus, né? A lei que regula todo o universo e da qual não podemos fugir. Não é isso que o Baldi fala? Ele explica que todos nós aqui, nesse mundo, ou pelo menos nesse, né, estamos sujeitos à lei de Deus, que é uma lei mais ou menos universal, né? Mais ou menos não, é uma lei que rege não só esse mundo, como parece reger todo o universo, né? Porque estamos sujeitos a essa lei, tanto quando estamos aqui nesse planeta encarnados, como também quando desencarnamos, voltamos, né, para o nosso estado natural de seres espirituais, continuamos sujeitos a essa lei até voltar e voltar e voltar várias vezes para que nós possamos aprender
e, através do aprendizado, nos desenvolver. Foi isso que o livro nos disse o tempo todo, né? E aí, o que eu entendi que ele está colocando nesse penúltimo capítulo, né, é que essa lei, nós não estamos sujeitos a ela sozinhos, mas estamos sujeitos a essa lei universal, e que faz funcionar tudo, também coletivamente. E que é muito difícil, né, nós nos esforçarmos para obedecer à lei, para nos sujeitarmos a tudo que a gente aprendeu sobre a lei de causa e efeito, a lei moral, aos princípios e fundamentos que regem toda a nossa atividade aqui, nesse universo que estamos. Não é tão fácil assim a gente ficar estudando, tentar fazer tudo certinho, porque essa lei também é relativa. Ela age sobre toda a coletividade. Então, é como se a gente fosse um aluno e pegasse o livro e, uma semana antes da prova, ficasse estudando, decorando tudo certinho o que vai acontecer, o que está no livro, o que o professor falou, e chegasse no dia da prova, a gente percebeu que a prova era um trabalho coletivo. A gente não vai tirar 10 sozinho. O professor chega e avisa, né? Em cima da hora, uma surpresa. Olha, a prova é um trabalho coletivo. Divide a turma em grupos e todos vão ter que se aproximarem, se ajudarem, se relacionarem para tirar uma boa nota, né? Não basta você saber, a gente tem que trocar, a gente tem que conviver, e a gente tem que desenvolver essas lições, não é? Coletivamente também. Foi o que eu entendi, que não dá para passar de ano sozinho. O trabalho tem que ser colaborativo, né? Tem que ser colaborativo no sentido de que a gente só vai atingir a meta desse aprendizado, né, sobre essa lei universal, coletivamente. E aí ele compara com o aprendizado que a gente pode refletir sobre a história da humanidade, né? Ele compara, ele pega o caso da Revolução Francesa, justamente porque é um ponto de virada, né, na história da humanidade. Por exemplo, né, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, né? Lá no meio também de uma civilização poderosa, ostensiva, no auge do Império Romano, né? E Jesus vem para fazer o quê? Dizer que aquela lei antiga, né, do olho por olho, dente por dente, né, ele vem falar muito suavemente, como ele coloca, né, no Evangelho Novo, né? Ele coloca para os apóstolos, né, que ele não escreveu nada. Os apóstolos é que vão contando a trajetória de Jesus, que diz que vem trazer uma boa nova e uma verdade mais apropriada, né, para o nosso caminhar, né? E que não é só o confronto, né, que gera um vencedor, né? A gente faz isso
com amor, com colaboração, com paixão, né? Da mesma maneira, a história tem altos e baixos, e parece que, de quando em quando, essas ideias, né, coletivas e essas ideias de amorosidade e essa imposição da colaboração de todos, em função de um aprendizado e de um desenvolvimento, parece que tem pontos e auges de uma época em que a história muda a coletividade, a humanidade, de um jeito, num ponto de não retorno. Dali, parece que se dá uma catarse, né? Mas não sem antes, como lá na época de Jesus, vieram antes dele vários profetas que já iam preparando, né, a consciência das pessoas para a vinda do profeta maior, que foi Jesus, né? Também, nessa época, ele está falando da época da Revolução Francesa, né? Ele começa o texto falando exatamente que o auge que essa época é um auge, assim, um estado de catarse, onde a humanidade aprendeu alguma coisa e daí não retorna mais, né? É um ponto de não retorno. É um ponto onde tudo se exacerba, tanto as forças do bem quanto as forças do mal, e para a humanidade coletivamente, né? E não cada pessoa isoladamente, tenha um mesmo aprendizado. Então, se a gente observar na história, é mais ou menos aquela época, né? Que vem nos mostrar, são épocas assim de acontecimentos extremos, onde a gente percebe que não dá para aprender sozinho, né? A gente tem que vivenciar, é como se ele falasse que há um esforço universal para que uma coletividade passe por um aprendizado, e desse ponto ela não pode retornar ao estado anterior. Ela tem que ver o que se coloca à frente, né, no novo horizonte. É por isso que ele diz que, geralmente, né, as pessoas tendem a fazer esse movimento de rebanho, né? Ele fez só um preâmbulo aqui para dizer qual é a época que ele está falando, né? A Revolução Francesa, ela se dá lá bem à frente do Luís XIV. O Luís XIV foi o rei que era chamado de Rei Sol. Ele foi... isso aí já não é mais uma monarquia daquelas da Idade Média, a gente já está aí depois do Renascimento, né? Numa monarquia chamada de absolutista, que eram aquelas monarquias que o rei era absoluto, não tinha nenhum controle, o rei era absoluto, e todos os súditos tinham que cumprir a lei, não tinha negociação, né? E isso já é uma época onde o povo era extremamente explorado, o rei não era mais rei de um feudo, de um ducado, de um castelo. Já tinha a divisão dos estados-nações, né? Não estava começando a se configurar o que viria a ser um Estado-nação. Então, o rei era rei de grandes regiões, de um país inteiro. Um reino era enorme, não era mais como na época da Idade Média, os reinos feudais, né? De forma que o rei tinha um poder absoluto e estendido para um território enorme e seus habitantes e suas comunidades, não é? E época também de grandes confrontos, com guerras, né? Guerras que envolviam
grande contingente de pessoas, né? E gerava dor, e gerava miséria, e gerava fome, e gerava peste, por domínio, né? De poder, de território, enfim. Isso aí já é depois de 1600, isso já está... o Luís XIV foi lá em 1600 e pouco, e a Revolução foi em 1789. O Luís XIV foi ele que começou a construir, foi ele que se muda, tira a corte de Paris, vai para Versalhes, que era um subúrbio rural, e começa a construir o Palácio de Versalhes, o maior do mundo que já recebeu uma corte. É o maior do mundo, né? O maior castelo do mundo. E ele usa o poder dele ao extremo, o poder absoluto que ele tinha, né? Mas seus súditos achavam que ele era o Rei Sol, ele criava beleza, ele era, tudo que ele fazia era, né, ovacionado, e ele vai minando os recursos, né, de uma nação, tanto recursos materiais como recursos psicológicos, de servidão, né? Incutindo essa ideia de que o rei é absoluto, tanto que ele diz l'État c'est moi, né? O Estado sou eu, colocando, obviamente, como se colocava nas monarquias absolutistas, que o rei era rei por vontade de Deus, não era dele. Então, não tinha como contestar. Ele era o poder absoluto. E o Ubaldi faz uma reflexão de que o Luís XIV, que era muito bem aceito e muito por seus súditos, né? Muito bajulado, muito comemorado por coisas que ele fazia de cunho extremamente egoísta e egocêntrico, e não voltado ao cuidado, né, do povo, das pessoas normais, ele era festejado. No entanto, né, ele faz uma comparação com... vem o Luís XV, que quase não teve no poder, ele era pequeno, ele tinha um tutor, ele durou muito pouco no poder, e depois, já no século XVIII, né, a gente está falando aqui do século XVII, né, e quase um século depois, né, esse país tão explorado, né, esse povo tão explorado, né, vem o Luís XVI, que foi o rei que perdeu a cabeça na guilhotina durante a Revolução Francesa. E o Luís XVI, ao contrário do Luís XIV, ele tinha uma personalidade muito tímida, era muito pouco egoísta, ele se preocupava muito com o povo, com os súditos, claro, dentro da medida, né, do possível de um monarca naquele contexto social. Mas ele não almejava nenhum poder, e ele se sentia mal no trono. Enfim, quem já viu qualquer filme, né, sobre a Revolução Francesa, vê a personagem do Luís XVI, aquela personagem fraca, né, dominada por todos, inclusive pela Maria Antonieta, enfim. E daí que o Ubaldi faz essa reflexão, ele tenta nos mostrar, e muitas vezes, né, a gente tem que prestar muita atenção no que está acontecendo no nosso contexto e ao nosso redor, porque a gente, às vezes, festeja tanto o egocentrismo, o egoísmo,
e forças tiranas, não é? Na verdade, comparado a... festeja isso, e comparado a forças que, na realidade, né, não tem nada de tirania, nem de egocentrismo, muito pouco, e a gente, por uma questão de euforia das massas, aí sim chama de tirano, né? Essa comparação. Todos adoravam Luís XIV, que era um verdadeiro tirano, e o Luís XVI, que não tinha nada de egocentrismo, nem propriamente de tirano, não exercia o poder com tirania, né? Ele, sim, perdeu a cabeça por ser acusado de tirano. Então, é bom que se faça essa reflexão que o Ubaldi nos sugere, para a gente saber, né, que momento da história nós estamos vivendo e tentar refletir para descobrir a verdade dos fatos e sentir no nosso coração, não é? Ele explica isso, ele diz que o povo, né, somos nós, né, não entenderia, né, naquela época de outra forma. Deixa eu ver aqui, ele vai falar mais. Mas esse parágrafo que a Gabi leu, depois vou pedir para você ler mais corridamente, Gabi, ele está explicando, ele vem explicar que cada época, né, vem preparar um ensinamento diferente e que a gente vivencia revoluções, dores e exemplos, né, na nossa medida de entendimento, porque não poderia ser diferente, já que o próprio povo não entenderia diferente dentro de um dado contexto. Por isso ele compara o Luís XIV ao XVI. Eu vou deixar você voltar a ler, Gabi, e agora você pode ir lendo, porque ele demora muito. Você quer que eu leia de novo o primeiro? Não, pode seguir. Não, tá, posso seguir, né? Pode seguir, tá. Mas pode ir lendo, emendando os vários parágrafos, quando precisar, eu te interrompo. Tá bom. O eco do poder de Luís XIV sustentou o reinado vazio de Luís XV por lei de inércia, por força do impulso recebido. A classe dos vencedores na luta pela vida tinha de gozar os frutos dos seus esforços, mas esgotou-se seu crédito e eles no ócio se tornaram seres inúteis. A vida, porém, não admite os seres inúteis e preparou-se para liquidá-los. Foi um reinado em descida, em que a grande Versalhes apodreceu na dissipação. Aqui começa a emborcação das posições. Enquanto a aristocracia perde virtude e força nos prazeres da vida, o povo, no sofrimento, conquista inteligência e energia para rebelar-se. E cheio de desejo, olhando de longe a bela festa, vai se preparando para a revolta. Temos, assim, dois movimentos opostos, pelos quais o nível da força descia de um lado e subia do outro, enquanto o povo ignorante, no sofrimento, encontrava o estímulo para desenvolver suas qualidades de luta, os dominadores, no gozo requintado, encontravam o entorpecente que adormecia suas qualidades vitais. Tudo foi, assim, automaticamente preparado durante o reinado de Luís XV. Quando subiu ao trono Luís XVI, tudo estava quase maduro e esperava somente a oportunidade para estourar. A classe dirigente estava completamente apodrecida e o rei era um campeão de fraqueza. Dos dois vasos opostos, um se tinha enchido e o outro esvaziado. O próprio Luís XV tinha intuído isso quando dizia:
Depois de mim, o dilúvio, e o dilúvio chegou. Vemos aparecer aquele que o povo chamou de tirano, um homem sobretudo bom, que teria sido um ótimo pai de família, um rei que pensava ser o pai do seu povo. Para não derramar o sangue do povo, ele afastou de Versalhes os batalhões na hora em que mais precisava de defesa, porque a multidão estava próxima a chegar a levá-lo com a família para Paris, onde iria encontrar a morte. Este era o tirano, mas os tempos estavam maduros, a injustiça dos abusos da aristocracia e do clero havia sido cometida, e agora era necessário saldar contas e pagar a dívida perante a justiça da lei. Eis então a história atingindo seu objetivo, lança na boca do povo esse rei manso para que seja mais fácil devorá-lo. Se estivesse reinando Luís XIV, que não possuía apenas muito orgulho, mas também poder, que não tinha apenas egoísmo, mas também habilidade política e militar, o povo teria encontrado um osso duro demais para roer, e perante a força, teria achado justo tudo respeitar. Seria absurdo proclamar direitos, quaisquer que fossem sua necessidade e seus sofrimentos. A injustiça sempre existiu, mas só foi reconhecida como tal agora, quando a fraqueza do governo permitia ao povo tomar-se proporcionalmente forte para impor com a força sua própria justiça. Pode ler mais esse últimozinho. Tá. Eis o verdadeiro jogo da história, e o exemplo se repete todas as vezes que a vida se encontrar nessas condições. Um direito é considerado tal somente quando quem o sustenta possuir os meios para realizá-lo. Mas o sofrimento encontra-se pronto para fornecer ao homem, por reação, esses meios, desenvolvendo ele na luta suas qualidades. Bondade, caridade, compreensão recíproca aparecem só em níveis superiores de vida. Então, é exatamente isso que ele começa a falar nesse capítulo, não é? Que justiça, bondade, caridade, né? Só aparece quando cada um está pronto, né? E quando uma sociedade inteira está igualmente pronta. Não precisa ter só gente boa, né? Sempre vai ter gente mais adiantada, mais desenvolvida, mais atrasada, gente, enfim. Nós não temos que ser todos iguais, né? Mas você tem que ter chegado num nível de compreensão que seja possível para todo esse coletivo humano que está aqui. Por isso que ele diz que lá o Luís XIV, que era, de fato, um tirano egocêntrico, o povo não enxergava assim, né? E que, na verdade, lançou na fogueira, ou seja, na guilhotina, justamente Luís XVI, que não era nem um pouco, que era fraco, né? Mas também ele coloca uma outra situação que é muito interessante. Nesse tempo todo, né, ao longo de, pelo menos aí, num espaço de quase um século, né, ele diz que o povo foi amadurecendo e descobrindo essas facetas das atividades humanas, que pode ser a justiça, a bondade, a igualdade, a fraternidade, né? Que são enfim, os clamores da Revolução, liberdade, igualdade, fraternidade, pagando um preço muito caro, né? O preço do sofrimento, o preço da pobreza, o preço da subjugação, né? E que o sofrimento que estava disseminado, né, pelo povo cada vez mais pobre, mais explorado e mais sofrido, esse mesmo sofrimento
é que desperta o exercício do pensar, do refletir e do propor que a vida pode ser melhor do que é. Nesse sentido, é óbvio, né, que em todas as épocas, assim como lá atrás vieram profetas, né, na época da Revolução Francesa também se dá um fato muito interessante. É quando os filósofos chamados de iluminista, e não só mais os filósofos do clero, né, os filósofos da igreja historicizada, né, como Santo Agostinho, Santo Inácio de Loyola. Aí a gente chega no novo, em novas proposições a partir de filósofos que pensavam todos como iguais. São esses caras, como o Rousseau, que escreveu o contrato, ele escreveu um livro que se chamava O Contrato Social, onde ele propõe as regras da sociedade que a gente vive até hoje, né? Na fórmula das aquisições da Revolução Francesa. Montesquieu, Montaigne, Voltaire, todos esses caras foram como os profetas lá antes de Jesus. Eles já vêm trazendo ideias iluministas, a partir das proposições do Descartes, né, que cria o método científico. O que eles pensam também? Eles trazem à tona a razão. Quer dizer, cada ser não precisa só obedecer. Você tem a seu favor a sua razão, a razão, né? Nesse ponto da humanidade, foi muito importante chamar a atenção para que, hoje em dia, a gente fala, esse método científico, existe muitas coisas que a gente não vê, não pode comprovar, não precisa ser racional. É porque a gente está depois, porque nessa época foi muito importante chamar a atenção para que cada pessoa, racionalmente, pode, por ela própria, pensar em coisas melhores, em igualdade, por exemplo, igualdade, liberdade, fraternidade. Essas proposições que se tornam coletivas quando você as coloca em prática, né? Por isso, eles eram chamados de iluministas. E eles abrem assim, né? apesar de ter se chegado a um auge, né? Em que houve muita dor, mas eles levam os que eram mais fracos a pensar num caminho possível de igualdade, de fraternidade, de bondade e de justiça, enquanto que aqueles que tinham poder, que eram o oposto, né? Que estavam lá com suas vidas garantidas e que abriram mão de vivenciar, né, esses sentimentos bons, né? Quer dizer, eles tinham o poder pelo poder. Não era para aprender, não era para fazer coisa mais bonita, não era, enfim, pelo menos a Idade Média. Muita coisa, eu acho que muita coisa aconteceu no miolo aí da Cidade das Sombras, muito mais importante do que numa época dessas em que os soberanos queriam poder pelo poder, né? Sem pensar no povo, né? Quer dizer, eles só cuidavam porque achavam que o povo era propriedade deles, né? Do soberano. É mais ou menos como a escravidão, né? Acontecia, né? Você tinha um mínimo de cuidado, porque aqueles seres não eram iguais, né? a quem dominava, né? Eles eram tidos como inferiores,
e não como iguais, né? Fazendo esse paralelo, e o mínimo de cuidado que você tinha era para manter, dar comida, só para eles poderem produzir. E também assim, lá nessa época, quer dizer, que não está tão distante de nós ainda, né? Na verdade, a gente ainda vive essa matriz da Revolução Francesa. A gente vive ainda segundo esses princípios, em tudo, na nossa legislação, no pensar o direito, no pensar a vida mundana, né? E tudo que se pode ou não pode fazer, a gente está dentro dessa matriz, né? E enquanto o poder era exercido com egocentrismo e não havia nenhuma vontade, né, só de se cumprir todas as vontades, todas as facilidades. De um lado, a aristocracia apodrecia por abrir mão do pensar, do aprender, do evoluir, né? Porque estava de bem com a vida. Por um lado, esse estado de letargia apodrecia a aristocracia, enquanto que, de outro lado, o sofrimento, cutucando com a vara curta, né? O povo sofria e corria atrás de refletir, de pensar o que somos, né? Que estamos fazendo aqui, quais as possibilidades de se livrar dessa dor, né? Muitos pregavam a revolução, né? O uso da violência, né? Da força e da revolta, mas não todos, né? Então, enfim, no crescer desses dois pontos opostos, né, a humanidade chega num estado de catarse, que foi a Revolução Francesa, né? Que foi um ponto de virada a partir do qual não havia mais retorno. Não havia mais, né, depois de todos os escritos e do pensar de todos os filósofos da Revolução Francesa, de todas as propostas de uma nova postura no mundo, né? Não havia mais como retornar àquelas ideias antigas. E isso, essas propostas, né, que já pensavam na coletividade, né, como o Contrato Social, que foi o livro mais famoso do Rousseau, e que propõe as regras, né, do voto, da escolha, da disputa coletiva e do consenso também, né? São padrões que a gente vive até hoje, né? E que não voltaram mais. Houve crises depois da Revolução? Sim, crises de poder, de tiranos, né? Na verdade, pouco tempo depois que a Revolução Francesa aboliu, né, a monarquia e cortou a cabeça da aristocracia, na verdade, pela própria disputa de poder, se chegou ao totalitarismo do Napoleão, né? Que aí é um outro louco por poder, né? E que fez um estrago danado. Mas, na verdade, voltar, retroceder em pontos assim da história da humanidade, a humanidade não retrocede mais. A partir do momento que ela dá um passo adiante no seu aprendizado, conduzido pela história, conduzido por homens que vieram nos informar
né, sobre outras práticas mais adequadas de convivência, né, essa coletividade não retorna mais ao estado anterior. Tem percalços, cai, fica em pé de novo, passa por guerras, passa por períodos muito ruins, mas não retorna mais ao que era antes. Daí para diante, né? E sempre vem alguém nos auxiliando, como o próprio Ubaldi, né? Como, enfim, como logo depois, né? A gente está falando isso aí século XVIII, né? A Revolução já foi no final do século XVIII, 1789. O rei perdeu a cabeça lá em 1792. A Revolução foi um processo, né? A Revolução Francesa não foi no dia tal do tal, não foi um dia. Vocês imaginam, é um longo processo de sofrimento e depois de redenção e depois de aprendizado. E parece que é para isso que servem as revoluções. Parece que é para isso que servem esses estados extremos coletivos, né? Que se vive, me parece, né? Pelo que entendi do que o Ubaldi escreveu, e no capítulo anterior também, ele vai dando essas pistas, né? Parece que esses cenários, né, de extremo conflito, dor, servem para se passar para um outro patamar que dali não tem mais retorno, né? E dali com mais aprendizado, né? Com mais até sofrimentos possíveis, né? Que com certeza virão, a gente não retorna mais ao estado anterior, né? É daí, da matriz da Revolução Francesa, que partem, né? Tudo que a gente ainda reivindica hoje, né? A igualdade de direitos, né? A igualdade de tratamento, a igualdade não é igualdade de salário nem de poder aquisitivo, mas é igualdade racial, a igualdade, se sentir que o próximo é igual a você e sentir a obrigação que você tem para com cada pessoa da sua coletividade, né? Da sua rua, do seu prédio, da sua rua, da sua cidade, do seu país e do mundo, né? Enfim, pode continuar lendo, Gabi, que depois eu vou querer colocar mais um comentário, mas eu acho que dá para jogar Então, lá vamos lá. depois da conclusão dele. Tá. Qual foi, então, o resultado de todo esse movimento de forças aqui observado? O povo deu provas de ter aprendido a lição na escola de seus chefes, repetindo seus métodos para dominar. Esse método continua sendo repetido numa escala sempre maior até hoje. Os povos saíram da minoridade, começando a dirigir-se por eles próprios, aprendendo a eleger bem ou mal seus chefes, experiência nova, apta a desenvolver uma consciência coletiva e novas formas de inteligência. O sangue da aristocracia não foi derramado em vão na Revolução Francesa. A lição ficou e ensinou muita coisa ao mundo de então, para que não caísse mais nos mesmos erros. A lição faz ver que os abusos são perigosos, porque depois, por compreensão, a injustiça e a dívida têm de ser saudadas. Dessa vez também o mestre que ensinou a lição foi a dor. Hoje, semelhantes abusos não seriam mais possíveis, tais privilégios da aristocracia e do clero seriam hoje um absurdo. Continua, né?
Pode continuar. É verdade que o homem, no fundo, permaneceu o mesmo. A burguesia substituiu a aristocracia, procurou imitá-la, como está pronto a imitá-la o proletariado, que hoje quer substituir-se à burguesia. Mas semelhantes excessos de egocentrismo em favor de grupos particulares e em forma legalmente reconhecidas, hoje não seriam mais possíveis. Torna-se cada vez mais inaceitável a concentração dos benefícios da vida nas mãos de poucos, que para si o subtraem aos outros. A moderna tendência coletivista e igualitária procura estender a um número sempre maior de indivíduos as vantagens que antes ficavam concentradas só em favor dos vencedores. O mundo progride, assim, para a justiça social, a igualdade, o altruísmo, as formas de vida organizada, coisas que pertencem a níveis evolutivos mais adiantados. É isso. Eu acho que dá para parar aqui para que ele aí começa uma conclusão, né? Embora não dê mais para voltar para estágios anteriores, é necessário o trabalho contínuo de reavaliar, de refletir e de tentar, isso que é o mais difícil, né? De tentar seguir no caminho do bem, né? É muito difícil, como ele diz que depois, né, a humanidade vai caindo em vários percalços, né? Por quê? Né? Porque a gente esquece que a gente esquece da lição e a gente volta a tratar com egoísmo, né? E muitas vezes, né, a gente, quando vira o jogo, e que a gente deveria ter aprendido a lição, porque foi isso que nos moveu para conseguir virar o jogo, né, para fazer a revolução e chegar num patamar mais reflexivo de coletividade, de humanidade. Mas assim a gente vira o jogo, a gente começa a agir não da maneira nova como nos propusemos antes de fazer as tais revoluções. Isso, individualmente falando, também é verdadeiro. A gente faz uma revolução, a gente alcança um entendimento de coisas importantes, né? Como seres humanos individuais e coletivos também, e logo depois a gente esquece disso, porque a gente cai do poder, da inveja, do tirar proveito, e começa a agir como os nossos dominadores, né? Os dominados, quando viram o jogo, ao invés de seguir adiante, começa a agir como quem dominava, né? Isso é a maior fraqueza nossa, coletiva. E é isso que impede, né, que a gente vá mais rápido, evolua mais rápido. A gente continua caindo nas armadilhas do egocentrismo, do egoísmo, do poder, enfim, da ganância, né? E usando as várias formas que a gente tem para isso, né? A gente usa, para isso a gente vai passando por cima dos outros, a gente vai mentindo, a gente vai fazendo a nossa vida se tornar uma bola de neve. E depois a gente terceiriza a culpa, né? Sempre por causa da mãe, da irmã, do chefe, sei lá, porque eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu não posso.
né? Ah, o governo, e reclama do governo, reclama do chefe, reclama do próximo, do vizinho, Eu sei que é difícil, para mim é muito difícil, né? Não cair nessas armadilhas. Acho que para todo mundo é. Mas o que eu entendi da conclusão do Baldo é que não precisava ser tão vagaroso assim para a humanidade passar para outro estágio evolutivo, mas a gente tem que percorrer e sempre vai ser pela dor, porque senão a gente não aprende. Até não sei, acho que a gente deve chegar num cenário mais favorável ao aprendizado pela inteligência, pela reflexão, pela amorosidade, pela colaboração. Mas, por enquanto, tem sido sempre pela dor, não é? Aí depois a gente terceiriza a culpa. Mas que, na verdade, só a gente consegue fazer mal. Isso ele vai falar agora no final. Só nós conseguimos fazer o mal que volta para a gente. É um mal que a gente... a gente é como se o mal que nos atinge fosse produzido por nós mesmos antes desse momento presente, né? É sempre assim, né? O mal que nos atinge nunca é uma causa, é sempre uma consequência. Eu estou me esforçando muito para conseguir entrar nesse raciocínio, mas isso faz muito bem, esse esforço. Tem feito muito bem para mim. Pode seguir, Gabi, que eu tenho um exemplo aí, mais um outro para dar, da época da Revolução Francesa. Vemos aqui, uma vez mais, funcionar a lei na sua maravilhosa sabedoria. A cada erro corresponde, também no terreno social, uma lição de sofrimento para que o erro não se repita. Assim, o mundo automaticamente tem de progredir. Cada lição representa uma dura experiência que não é fácil esquecer. Ter experimentado as consequências do abuso representa o melhor meio para tirar a vontade de repetir o abuso. Desse modo, o homem aprende a não olhar mais para a vantagem imediata de que foi vítima e aprende a ver mais além das aparências. Além de suas ilusões psicológicas, apercebe-se da necessidade de levar em conta também o bem-estar do próximo, porque o problema da felicidade não se pode resolver isoladamente só para si. Então, dá uma paradinha. Eu queria chamar a atenção para que, nesse pequeno parágrafo aí, que ainda nem é lá a conclusão, né? Ele já... isso aí é o coração desse capítulo, né? Que ele diz: ter experimentado as consequências do abuso representa o melhor meio para tirar a vontade de repetir o abuso. Né? Quer dizer, de tudo que a gente passa até chegar a uma revolução, de todo o sofrimento de ter sido abusado, de estar sujeito a esse abuso, né? Ele diz que isso é a melhor maneira de fazer que isso não se repita, só que a gente nem sempre faz, né? A gente sai, a gente passa para um outro modo operandi e volta a cometer aquele abuso que cometeram conosco. A gente imita, né? A gente imita o tirano, né? Isso é o mais difícil de domar dentro de cada um, né? É agir dessa forma, mas não só consigo, com a coletividade, com o próximo, com cada ser humano que está aqui com você.
E outra coisa, né, que ele fala também, né, que também eu acho que resume o que ele quer mostrar nesse capítulo, é quando ele diz que eu não estou conseguindo ler direito aqui, é que ele diz que a evolução não se dá individualmente, né? Esse aprendizado, né? E esse avanço, Bem no finalzinho, Leila, que ele fala ali, ó. Ó, e apercebe-se da necessidade de levar em conta também o bem-estar do próximo, porque o problema da felicidade não se pode resolver isoladamente, só para si. Exatamente. É isso, né? Mas Essa o que, conclusão. Leila, Estava aparecendo aqui uma Leila, coisa. o que você falou aí agora, a frase que você usou aí é a última frase do próximo capítulo, do próximo parágrafo. Exatamente. Está no Não, próximo parágrafo, que ela falou. essa mesma que a Gabi falou. Eu acho que quando ele diz, né, que sofrer... não, para aí, não rola mais não. Rola um pouquinho. Aí, Gabi, aí. Eu acho que esse parágrafo resume tudo que ele quer mostrar nesse capítulo, né? Com a ideia de que a gente precisa aprender a se desenvolver, a ganhar um aprendizado e não repetir, né? Quer dizer, por enquanto, através da dor, né? A melhor maneira que ele diz de não cometer mais o abuso é ter sofrido a dor de ser abusado, né? E, por isso, também, essa última frase dele, que a gente deve tomar conta também, não só de si, mas do próximo e do bem-estar do próximo, porque a felicidade não é um problema que se resolva isoladamente. Nem a felicidade, nem o crescimento, nem o desenvolvimento, nem o aprendizado, né? O ser humano é dialético. Se a gente não tiver outros ao nosso redor, a gente não aprende nem a falar, né? A gente vira um Mogli, menino lobo, que só grunhia. Então, esse estado de composição, né, da humanidade, assim, digamos, essa arrumação do ser humano no planeta, que eu não considero que seja o topo da cadeia alimentar, não é só isso, né? Esse estado de arrumação nos permite a reflexão, o desenvolvimento, o aprendizado, né? Começa pela dor, sabe-se lá em que encarnação eu vou chegar a aprender pelo amor, mas eu estou tentando fazer isso. Mas eu acho isso muito importante, essa colocação dele, de que esse estágio a gente não consegue isoladamente. Aí vai, Gabi. É por isso que eu queria chamar a atenção para esse parágrafo, que eu acho que resume todo o capítulo, tá? Tudo o que vivemos não fica escrito só na história, mas também em nossa carne. A dor tem o poder de fincar em nós um marco indelével. Assim, o homem vai entendendo cada vez melhor a inviolável estrutura da lei, pela qual, como já tantas vezes dissemos, quem faz o bem ou o mal o faz a si mesmo. Tudo volta à fonte, com um movimento de força semelhante ao das forças do espaço curvo, cujas leis parecem vigorar também no terreno da moral. Encontramo-nos, assim, perante um princípio de curvatura universal, verdadeiro em todas as dimensões e níveis de existência. Parece que em todos os planos, cada impulso tende automaticamente a voltar à fonte de onde partiu, e este seja um dos princípios fundamentais da lei. Assim, a teoria científica do espaço curvo concorda com esta aqui apresentada e sustenta,
teoria que se poderia chamar de moral curva. Em ambas não haveria deslocamentos em sentido absoluto, mas só relativo. Diríamos, movimentos só aparentes, como das ondas do mar, nas quais não há deslocamentos de água, mas uma espécie de vibração fechada em si mesma, num contínuo movimento de retorno. Da mesma forma, os movimentos da conduta humana seriam uma espécie de vibração fechada nessa lei de retorno, pela qual cada impulso nosso nada desloca a não ser pela própria natureza, recebendo sobre si o que quis lançar fora de si. E assim se vai experimentando, amadurecendo e evoluindo. Neste capítulo, quisemos observar como o princípio da curvatura da moral se verifica também no terreno social da coletividade humana. Por isso, podemos concluir, não somente para um indivíduo é verdade que quem faz o bem ou o mal o faz a si mesmo, mas também o é para diferentes classes, camadas ou grupos sociais. Eu achei muito interessante ele ter colocado isso, esse exemplo, né? Vocês sabem o que é a teoria do espaço curvo? Na verdade, é a teoria da relatividade geral, aquela que o Einstein estava querendo fechar, mas morreu primeiro, né? E que vem se desdobrando no conhecimento continuado de outros físicos, depois que o Einstein morreu, que ele morreu querendo estabelecer a teoria da relatividade geral, né? E isso, hoje em dia, tem se desdobrado nos estudos do que a gente chama metafísica, além da física newtoniana, né? São descobertas que a gente vai além. Assim, quando a gente fala em lei de ação e reação, a gente ainda está falando da física do Newton, né? Toda força corresponde a uma reação, né? Em sentido contrário, do mesmo tamanho, com a mesma intensidade. Isso é física newtoniana, né? Mas o que ele está falando aqui é que essa teoria da relatividade geral, assim, basicamente, até onde eu sei, que eu não saberia explicar, não sou tão boa assim de física, muito menos de metafísica, mas eu tenho lido algumas coisas, né, para tentar entender esse movimento sem chamar de karma, né? Que ele diz que o espaço não é plano, é curvo, né? E que ele obedece a leis que se movimentam dentro de um espaço-tempo com uma dada curvatura, e que, com isso, é como se tivesse contido, sabe o Tao, né? O Tao, o símbolo do Tao, do Tai Chi, né? Que tem o Yin e o Yang, e que se movimentam fluindo eternamente. É mais ou menos como se a física estivesse chegando a essa conclusão, né? Que existe movimento e que o movimento está contido nesse espaço, sempre como uma onda do mar, né? Que a onda traz a água em movimento, mas essa água não vai para lugar nenhum, né? Ela tem um movimento superficial e o outro que a arrasta pelo fundo, portanto, a mesma água continua ali, só que em movimento, uma hora empurrando, outra hora puxando. É por isso que o Einstein disse que aqui nesse planeta, né, onde estamos encarnados, a gente trabalha, a gente está não só no planeta Terra, mas parece que em todo o universo conhecido, né, a gente está sujeito a dois campos só, ao campo gravitacional e ao campo vibracional, né, eletromagnético. E são essas duas leis
que fazem tudo acontecer e todos os movimentos acontecerem. E por quê, né? O espaço é curvo e não reto, não é? Ele sempre ele dá cavidade que dá origem à reta tivesse sempre uma curvatura. Os fusos horários, né, que sai de um polo e vai até o outro, e essas linhas geodésicas elas têm uma curvatura. Embora se a gente esteja um mapa retilíneo, uma linha retinha, né? Mas na realidade tem sempre uma curvatura. Então essa ideia do espaço, do tempo espaço curvo é que uma hora vai, a hora puxa. A gente, né? A gente vai e traz. É isso que o Baldi está tentando, aliás, está dizendo, e que eu estava tentando compreender, né? É que não é por karma, nem por castigo, é pelo próprio movimento que a gente e produz isso retorna para a gente, já que o espaço é curvo, estamos sujeitos à lei da gravidade e ao campo da gravidade, também ao campo eletromagnético, né? Então, nós produzimos, é por isso que ele sempre diz que nós produzimos o nosso próprio sofrimento, né? E que enquanto a gente não aprender, talvez, pode ser pela matemática, pela física, ou pela religiosidade, ou pelo humanismo, não precisa ser religioso, né? Para desenvolver, que servem para a humanidade aprender a chegar num estado melhor, né? Por exemplo, eu queria muito falar isso, porque há pouco tempo eu gosto muito de um texto da época anterior à Revolução Francesa, mas daquela época que se chama Discurso da Servidão Voluntária. Não sei quem já ouviu falar nesse texto, tá? Esse texto foi produzido por um filósofo chamado Etienne Laboissy. Ele morreu muito novo, e ele era o melhor amigo do Montaigne, um outro grande filósofo iluminista e humanista, né? O texto é curtinho, tá? Você encontra ele até na internet. Está cortando, né? Leila. Colocando a pergunta, um tirano só não teria poder para dominar tantos Gabriela. A Leila caiu, a conexão dela estava bem fraca. Mas dá uma leitura no texto, vai
Vai Tá. lendo que ela vai voltar já. A gente parou aqui, né, com essa técnica maravilhosa. Então, vamos lá. Com essa técnica maravilhosa, superam-se todas as tentativas humanas de injustiça, pois acaba sofrendo na própria carne quem, para seu bem-estar, esmaga os outros. Tá bom. O Fratani pediu para eu começar a ler o próximo parágrafo. Tudo bem? Ou tu quer falar mais alguma coisa? Já está terminando. Não, Tá. não, só concluir depois, já está terminando. Tá bom. Tá, vai. Tá. Vou começar a continuar daqui, ó. Com essa técnica, cada vez mais você... Tá. Eu começar de novo. Com essa técnica maravilhosa, superam-se todas as tentativas humanas de injustiça, pois acaba sofrendo na própria carne quem, para seu bem-estar, esmaga os outros. De igual modo, recebe o bem merecido pelo motivo de ter feito bem ao seu próximo. Com essa técnica, cada vez mais o ser está constrangido automaticamente a realizar a justiça da lei, subindo da injustiça para a justiça, da desordem para a ordem, da luta entre egocentrismos rivais ao estado orgânico da humanidade civilizada. O processo é sempre o mesmo. O homem tem de experimentar os dolorosos efeitos da injustiça, da desordem, do egoísmo, para chegar a compreender que o mais proveitoso para si mesmo é que se realizem a justiça, a ordem e o altruísmo. Continuo? Pode continuar, a gente está pertinho do final. Há um movimento na sucessão histórica das revoluções, ordenado como o das ondas do mar. Cada urna sustenta e impulsiona a outra. Acho que é cada onda, né? Num movimento comum que as liga todas no mesmo processo. Acontece, pois, que enquanto haja camadas inferiores exigindo justiça por se encontrarem esmagadas pelas superiores, essas não terão paz e terão de defender-se das contínuas tentativas de assalto da parte das inferiores. Quando nessa luta estas vencem, então apoderam-se da posição das superiores e tomam o seu lugar gozando das mesmas vantagens, mas sujeitas aos mesmos perigos e cometendo os mesmos erros. Têm então de pagar a mesma pena, porque enquanto houver um homem explorado por outro, o primeiro procurará saltar-lhe em cima para tomar seu lugar de domínio. Trata-se tão só de posições diferentes que os mesmos homens vão ocupando sucessivamente, como a mesma água toma as diferentes posições das ondas em movimento. A lei é uma só para todos e cada um tem de aceitar as vantagens, os perigos e os esforços que a posição de cada um implica. E em posições diferentes, todos estão cumprindo o mesmo trabalho, igual para todos, de fazer experiências que, embora diferentes, levam ao mesmo objetivo, o de evoluir. Pode continuar, Gabi, pode terminar. Nesse rodar de posições e respectivos trabalhos, e na série das vantagens e abusos escalonados ao longo do caminho das comuns experimentações, na compensação entre tantas injustiças diferentes, realiza-se a justiça da lei, pela qual tudo se paga e todos têm de aprender a mesma lição através das mesmas experiências. O universo é unidade na variedade, em que uma infinita multiplicidade se coordena em harmonia, regida por uma lei geral. Assim, as inúmeras injustiças particulares, pelas quais cada um paga o que deve, coordenam-se realizando a justiça universal da lei. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Mas quem é que está sem pecado e não tem de pagar alguma dívida à justiça da lei, sofrendo o que ele às vezes chama de injustiça? Esta é a verdadeira justiça que abrange a todos. Está acima de todos, pela qual todos têm de pagar, perante a qual todos somos iguais.
Eis como pela lei foi realizada e sempre existiu a verdadeira igualdade, hoje em vão e tanto almejada pelas classes sociais em luta. Agora podemos compreender o significado de tudo isso e o que está acontecendo. Acima de todas as rivalidades do formigueiro humano, permanece resplandecendo a sabedoria da lei, invisível, poderosa, inflexível, sempre presente. Nela tudo se compensa, se coordena, se resolve. Eis a conclusão. Então, é essa comparação que ele usa, né? Das diversas revoluções ao longo da história da humanidade, com esse movimento do espaço curvo, né? Quer dizer, que pela curvatura do espaço, né? Você alavanca um movimento eterno no universo, de ida e de vinda, mas que tudo está preso naquele campo gravitacional e eletromagnético, tudo está preso ali, né? Apenas se movimenta, né? É essa comparação que ele faz, mas sujeito sempre à mesma lei. O que você produz vai e volta, como as ondas, né? Como essa água em ondas, que a água não vai para lugar nenhum, ela simplesmente faz o movimento de ida e de volta, né? Então, é como se o que você joga para fora volta para você, né? Para você próprio. E que é simples assim, né? Mesmo que não se dê o nome Deus, karma, religião, é uma lei natural que nos coloca no caminho da evolução. Não tem opção, não dá para escolher, não dá. Só pode escolher faltar aula, mas vai repetir de ano, né, Fratani? Então, a conclusão dele é essa. Quer dizer, isso, enfim, só para falar do discurso da servidão voluntária, esse filósofo, o Lavoisier, ele diz que o homem não tem que necessariamente fazer nenhuma revolução por meio da dor, de guerra, de armas, né? Que ele pode simplesmente não obedecer aos impulsos do mal, não fazer o mal. Se cada um que compõe a coletividade, né, desobedecer qualquer tirano que seja, quando é ordenado que o mal se faça, você vai conseguir o mesmo efeito de revolução simplesmente com a bondade, percebendo a igualdade, praticando a fraternidade, a compaixão, né? Percebendo a igualdade na variedade de seres, né? É mais ou menos isso que o Ubaldi coloca aí quando ele compara essa lei da física com o caminhar da história da humanidade, né? Foi isso que eu entendi e que tentei trazer para vocês, que as revoluções não têm que necessariamente serem feitas pela dor, pelo mal, pela guerra, pela luta, né? Que aí já vai dar lá em Gandhi, que aí tem mais coisa para falar. Né? O Fratani que está a cara do Gandhi, né? Está a cara do Gandhi. Ei, Leila. Vai, Fratani, agora quero ouvir você falar a sua conclusão. Te agradeço aí, né? O convite que nós fizemos e você aceitou, né? Muito bom, uma grande aula, né? É bom quando a gente se identifica com alguma coisa assim, como você falou da história que você se identifica, né? Porque a gente soma as duas coisas, né? Vem uma colocação de Pedro Baldi e você coloca a sua ideia, o seu posicionamento. Isso aqui é um exercício para todos nós, né? Ninguém é tão pobre que não tem o que doar, e ninguém é tão rico que não tem o que receber. Jesus falou que a gente tem que colocar a luz sobre o candelabro, não se esconde numa casa, né? Na montanha, enfim, a gente tem que se expor
a gente tem que falar, tem que abrir a boca, como você fez, e tantos outros aí, eu sei que tem esses talentos aí, Carmelita, semana passada também falou tão bem, então que a gente possa exercitar sempre, né? Ter essa oportunidade aí para a gente poder falar das coisas de Deus. Bem, hoje é o nosso último encontro, queria agradecer a Vera, porque a Vera, algumas pessoas pediram a Vera para conversar a possibilidade da gente montar esse grupo, né? A Vera me conversou a possibilidade, eu aceitei logo, porque já era uma ideia que eu já vinha dentro de mim, mas aí, como as pessoas pediram, né? A gente montou esse grupo de estudo, já que no curso Metafísica da Saúde, as doenças, a gente sempre dá o livro de Pedro Baldi, A Lei de Deus, como referência. Né? Isso para a gente, como até hoje eu continuo fazendo isso, né? Dando o livro de Pedro Baldi, A Lei de Deus, como referência. Então, agradecer a todos por estarmos juntos aí, né? Eu acho que não chegou a ser um ano, né? Mas fechamos aí de um ano para o outro, né? 22 para 2023. Agradecer a todos pela companhia, quem nos assistiu aí depois, de qualquer forma, né? Não ao vivo, mas depois aí, fazendo até os comentários lá no YouTube, nosso agradecimento, né? E, para a gente fechar, a gente agradece a Pedro Baldi, né? Porque a cada dia que a gente estava aqui, eu me considero privilegiado, porque na medida que eu estava falando, estudando, primeiro a gente escuta, né? A gente aprende 2 vezes, então, para mim, é um exercício maravilhoso, essa obra desse homem. Eu considero que não existe livro nesse planeta, falo sempre aos alunos, não existe, dentro do meu conhecimento, né? Peço até que quem conheça nos compartilhe isso, o jeito de Pedro Baldi falar da lei de Deus é dele. Por isso que não tem um livro igual a Pedro Baldi. Não estamos dizendo que Pedro Baldi é melhor, não, gente. É único, não. Cada um tem o seu jeito de escrever, cada um tem o seu jeito de ver a lei de Deus. Não é? Então, Pedro Baldi, ele é, assim, brilhante. Linha direta, né? Como? Pedro Baldi, assim, estudando esse livro, dá a impressão que o Pietro era assim, o Baldi ele tinha uma linha direta, né? Não, mas a gente não pode nunca deixar de falar Pedro Baldi, quem escrevia através dele era Jesus e Francisco, né? Pedro Baldi não era psicografia, Pedro Baldi ia até a corrente de pensamento que estava Jesus, a noura de Jesus, e absorvia o pensamento de Jesus e colocava no papel. Diferente do Chico, né? Que não tinha acesso ao que ele escrevia. Era mediunidade intuitiva, inspirativa, né? Então, esse livro é um livro assim que nos posiciona contra a lei de Deus. Você vê que ele vem falando da lei de Deus a todo momento da nossa vida. Daqui a pouco ele botou num coletivo, né? No final ele fecha aplicada à história. Então, conhecer a lei de Deus da forma com que Pedro Baldi coloca, para todos nós, é de uma importância grandiosa. A gente sai de um estado... Quando nós fizemos aí esse encontro último da meditação, o Rubens contou uma história que eu já contei aqui de outras vezes, que foi até através dele que eu aprendi. A lei de Deus nos mostra que o que ele fala da metáfora dos pássaros, a lei de Deus nos mostra que existe uma árvore, essa árvore é o nosso corpo. Existe nessa árvore 2 pássaros, não é? 2 pássaros, que são as 2 instâncias nossas, o nosso divino e a nossa existência, né? E são 2 pássaros. Esses 2 pássaros significam essas 2 instâncias nossas. Um pássaro tudo come, e o outro pássaro tudo observa. Quem é que tudo come? É a nossa existência, nosso ego inferior. E quem que tudo observa? É o nosso divino. O livro de Pedro Baldi é exatamente isso. Ele nos mostra que nada está errado, tudo está certo, tudo obedece a uma ordem. E quando a gente vê alguma coisa errada, quando a gente vê alguma coisa que não está dentro daquilo que a gente acha que deveria estar, quando alguém nos fez uma ofensa, o que acontece? Essas 2 instâncias, esses 2 pássaros estão dentro de nós.
uns vão lá e vão comer daquele fruto estragado. E vão ficar se alimentando daquela energia da confusão, da briga, da disputa, da raiva. E o outro pássaro, que é a instância divina, observa. Ele observa. Então, alguém gritou, alguém falou alguma coisa, calma, tranquilidade. Não é? Não é ele que está gritando porque ele quer. Não é? Tem energia atrás daquilo. Aquele grito é para me melhorar enquanto pessoa, é para mim testar minha paciência, a minha capacidade de perdoar. Nada está errado, tudo está certo. Então, essa outra instância, esse pássaro que tudo observa, é o nosso divino. Não é? Ele vai vendo assim, e ele vai criticar. Opa, é claro que a gente, na nossa evolução, essas duas instâncias, tem hora que a gente deixa esse pássaro comer, tem hora que a gente, opa, não vou comer desse fruto que está estragado, essa confusão eu não vou me meter, deixa isso quieto. Aí a gente deixa o divino, o pássaro divino no silêncio ali, só observando as energias, não é que quer que a gente entre. Então, a vida é isso. Tem hora que esse pássaro vai, tem hora que esse pássaro vai. E aonde que nós vamos chegar? A unificação dos dois pássaros. Ninguém vence ninguém, ele se unifica. É isso que Pedro Baldi tenta falar. Tenta não, é isso que ele quer dizer na obra dele. Não é? A lei de Deus. Não é a lei do homem, é a lei de Deus. E se a gente não obedece, se a gente não conhece, a gente fica assim, ó, como tá muitas pessoas hoje no mundo, desesperadas, um caos, tá tudo errado, não é? Mas a gente tem que fazer o quê? A gente tem que conhecer o caos. Se a gente não conhecer o caos, a gente não vai trazer o equilíbrio do caos. A gente não vai trazer ordem para o caos. Essa é a grande verdade. Não é? Essa é a grande verdade. Então, eu só vejo o que está fora de mim, o que está dentro de mim. E aí a gente se volta para dentro de nós, conhecendo no processo de autoconhecimento, quem somos nós, o que é que eu estou fazendo nesse mundo, não é? Qual é o recado que eu vim deixar? E aí eu silencio o pássaro que tudo come, não é? Por quê? Porque eu não vou tirar uma trave, eu não vou tirar um cisco, querer tirar um cisco do olho do meu próximo se eu tenho uma trave no meu. A gente perdoa, a gente compreende, não é? Então, que a gente se volte para o que nós viemos fazer, não é? Nos tornarmos pessoas melhores. E para a gente se tornar pessoas melhores, eu tenho que me conhecer. Quem é essa pessoa chamada Fernando? E aí, eu vou ver aonde esse Fernando se equivocou, aonde ele está se equivocando e o que ele pode estar fazendo para isso. Isso nos iguala, porque aquele que vai querer brigar comigo, ele também está na mesma condição minha, não é? Buscando ser uma pessoa melhor. E aí a gente vai compreender, porque a gente está tendo misericórdia com a nossa mudança, vai ter também misericórdia com a mudança do outro. E aí a gente começa o exercício do perdão, porque se eu não consigo me perdoar, se eu sou rígido comigo, eu não consigo perdoar e vou ser rígido com aqueles que precisam do meu perdão. Então, nosso agradecimento a Pedro Baldi, nosso agradecimento a Francisco e a Jesus que esperaram esse homem, e que essa lei de Deus faça parte da nossa vida, que essa lei de Deus seja a própria nossa vida. Que o Pai nos abençoe. Meu muito obrigado a você, Pedro Baldi. Receba de todos nós um beijo em seu coração, aonde você estiver. Pelo amor que você demonstrou por todos nós, deixando não o que você tinha, mas deixando o que você era em 24 obras. Simplesmente amor. Que o Pai te abençoe, Pedro Baldi. Que o Mestre te abençoe. Amém. E qual é o próximo livro? Amém. Próximo livro tem